Não ter fator de linhagem foi o que moldou a vida do Sanji. Ele sofreu bullying, perseguição e negação da família, fatores cruciais para sua triste infância. Mas e se ele tivesse despertado o fator de linhagem assim como seus irmãos quando nasceu? Como teria sido a jornada do Sanji? Chega mais que eu peguei todos os detalhes de personalidades do Sanji e elaborei um what if, um EC, de um jeito que você vai adorar descobrir. Ao bizarro aqui, e o fator de linhagem basicamente dá mais força, velocidade, resistência e um exoesqueleto muito superior de um humano comum, ocasionando em uma durabilidade sobre-humana ao Sanji. Ou seja, eles são superpoderes no mundo de One Piece, super-humanos, basicamente máquinas de combate feitos cientificamente. E aí que vamos analisar como seria a vida do Sanji caso ele nascesse dessa forma, com o fator de linhagem despertado. Primeiro, a gente tem que deixar claro uma coisa, que nessa versão o Sanji vai manter seus sentimentos, sonhos e personalidade. Na obra original, a Sora, a mãe de Sanji, deu à luz a quadrigêmeos, onde apenas Sanji nasceu como um humano comum, devido a alguns remédios que ela tomou. Mas nessa versão, a gente vai considerar que ela tomou os remédios para evitar o fator de linhagem de Sanji, porém não evitou que Sanji virasse um super-humano, mas sim evitou que ele perdesse seus sentimentos, e que ele não obedecesse todas as ordens de Judge, o seu pai, como é o caso de Reijo, que apesar de possuir sentimentos, não consegue contrariar nada que seu pai ordena. Enfim, Sanji nasceu e seu pai o enxerga como um guerreiro extremamente útil. Judge não despreza Sanji, afinal enxerga utilidade nos grandes poderes do seu filho. Ele os cria e os doutrina para ajudar no crescimento do Império Maligno de Germa, cujo objetivo dos 5 irmãos é conquistar, roubar e ganhar ainda mais poder para aumentar seu domínio militar, tecnológico, financeiro e geográfico. Passaram-se anos com guerras e Sanji já possui seus 12 anos de idade. Ele sempre foi um entusiasta pela culinária e se deslumbra com os livros que comentam a respeito do All Blue, famoso mar onde todos os peixes dos 4 mares habitam e se unem. E é aí que no meio de tanta matança, Sanji chega para sua irmã e fala que vai fugir com ela desse mundo repleto de crueldade que o cerca. Reijo, mesmo estando confusa quanto a isso, pega na mão do seu irmão e parte para a fuga. O plano era aproveitar o ataque ao reino que eles estavam fazendo e embarcar em um navio que navegaria diretamente pro East Blue. Mas quando estavam perto de fazerem isso, Judge aparece e vê que seus filhos querem fugir. Ele diz: se quer fugir, eu não me importo. Eu queria filhos que fossem implacáveis, que fizesse tudo em prol do reino de Erma. Mas você, com esses sonhos idiotas e essa culinária de menina, eu não importo mais. Vai embora antes que eu te mate. No entanto, Reijo não vai. Ela é obediente a mim e será útil para o nosso reino. Infelizmente, Reijo não pode fazer nada, afinal ela foi configurada para obedecer a tudo que seu pai ordena. Sanji até tenta enfrentá-lo, mas perde miseravelmente. E assim, ele vai até o navio, prometendo que um dia viria salvar ela desse inferno total. A nova vida de Sanji se inicia e ele começa a ter a vida que tanto sonhou. Ele é cozinheiro em um navio e está aprendendo. No entanto, o navio é repentinamente atacado pelo poderoso chefe pirata Zeff, o Perna Vermelha. E é aí que o Sanji mostra para todos seus colegas que ele é na verdade um exímio lutador. Mesmo sendo um garoto de 12 anos, ele tem uma incrível força, afinal já participou de inúmeras batalhas e guerras com Germa. Sanji simplesmente derrota o poderoso Zeff com uma certa facilidade, demonstrando que é infinitamente superior a ele. Enquanto lutava, Sanji comentava sobre o seu sonho de conhecer o All Blue. E não só isso, Sanji lutava com as pernas da mesma forma que Zeff lutou em toda a sua vida. Por ter o sonho de ir ao All Blue, lutar apenas com as pernas e por ser cozinheiro, Zeff acaba tendo um laço sentimental pelo garoto e o convoca para ir aos mares, em busca desse grande tesouro. Claro que de início, o Sanji não gostava dessa ideia de navegar com um pirata, mas o Sanji decide prender o velho, enquanto ele se recupera dos danos causados. E por fim, todo esse tempo que eles passaram juntos, foi para que o Sanji enxergasse o quão incrível esse velho era. E se ele realmente estava a fim de encontrar o All Blue, ele deveria partir com esse pirata e não permanecer em um navio de cozinheiros. E aí que ambos partem em uma jornada à Grand Line, em busca de uma coisa, o All Blue, a única coisa que eles querem. E eles convocam alguns cozinheiros no caminho e fundam a tripulação dos piratas cozinheiros. Eles rodam a Grand Line por 7 anos e eles tentam de tudo para encontrar esse mar, mas no fim todas as tentativas são falhas e eles retornam ao East Blue, mas especificamente a Log Town,
que a ilha do começo e do fim. Zeff, infelizmente, já não está tão bem. Todas as lutas fizeram com que ele perdesse sua saúde, o obrigando a deixar o posto de capitão dos piratas cozinheiros. E Sanji quer continuar com a tripulação, mas o Zeff diz que Sanji estava com o grupo errado todo esse tempo, pois um bando de pé rapados da velha geração não seria capaz de encontrar o All Blue. E aí que a oportunidade aparece. Sanji está em Logital e encontra um pirata com uma recompensa de 30 milhões de berries. Depois desse pirata ser milagrosamente salvo na execução por um dos raios, Zeff diz que viu que ele deu um sorriso antes de ser atacado, e diz que não vê isso desde os tempos do rei dos piratas. A forma como ele saiu dessa enrascada só pode ser coisa do destino, então ele quer que Sanji vá até eles e se torne parte dessa tripulação. Mesmo relutante, Sanji vê sinceridade nas palavras de Zeff e pede para ir com o chapéu de palha. Obviamente, o Luffy ama a ideia, afinal ele já estava atrás de um cozinheiro pro bando. E o Luffy, conhecendo alguém que vai encher o buchinho dele, você sabe que ele aceitaria na hora. Sanji já começa com tudo, já que seu corpo é diferente, seu metabolismo funciona de outra maneira, o que impede que ele fique bêbado, e mesmo bebendo ele não fica bêbado, e se mantém acordado enquanto percebe que todas essas pessoas de Whiskey Peak apenas estão bolando algo contra o chapéu de palha. E aí que ele, usando os poderes, consegue derrotar todo mundo com extrema facilidade. E depois, em Little Garden, o Mr. 3 e o Mr. 5 não são nada pro Sanji, que novamente prova sua força. Luffy fica meio confuso ao ver que o cozinheiro é mais forte do que ele. Já Zoro fica quieto, pois sabe que não tem como bater de frente com esse cozinheiro. Em Drum, o cara usa o seu traje para voar e levar a Nami o quanto antes para a doutora Kureha, o que facilita muito as coisas por lá. Em Alabasta, as coisas ocorrem da mesma maneira que na versão original. Por aqui, o Sanji geralmente é absolutamente mais poderoso do que Bon Clay, porém o fato de Mr. 2 ficar se transformando em mulher acaba tomando muito tempo do Sanji, que acaba não conseguindo ir ajudar o Zoro contra o Mr. 1, ou então o próprio Luffy contra o Crocodile. Enfim, o Chapéu de Palha salvam todos em Alabasta e vão pra Skypiea. Dessa vez, o Sanji não cai por um simples raio de Enel. Ele se mantém firme na luta por um bom tempo contra o deus. No entanto, o fato de não poder tocar no oponente é o suficiente para que ele não seja capaz de vencer Enel. E assim, depois de muitas rajadas, ele perde, mas acaba desgastado, o que facilita as coisas pro Luffy. Indo pra Water 7, Sanji tem que enfrentar Rob Lute. E aqui a gente tem que lembrar que Sanji já tem 7 anos de experiência na Grand Line, e ele é um super humano com durabilidade, força e regeneração. Portanto, o Leopardo não é o suficiente para peitar o cozinheiro, o que faz o Sanji sair vitorioso lá mesmo em Water 7. Passando pra Thriller Bark, Sanji é pego de surpresa por Moria e tem sua sombra roubada. E assim, cabe a Luffy e Nightmare dar conta de tudo e derrotá-los. Indo a Sabaody, Sanji não tem o que fazer contra Kuma, Kizaru e os pacifistas. Portanto, ele é jogado para a ilha dos Okamas. Lá, Sanji dá um grande passo. Ele aprende o hack do armamento e da observação, o que o coloca no nível completamente avassalador em comparação ao que tinha antes. Com esses hacks, na ilha dos Homens Peixes e Punk Hazard não são nada para ele. O curioso é que em Dressrosa, ele luta contra Doflamingo e demonstra uma leve superioridade. Afinal, os fios do Doff não são capazes de superar o seu corpo resistente. A gente acaba não vendo se ele seria capaz de detê-lo, pois o navio da Big Mom chega no momento, o que obriga Sanji a fugir de lá com os outros diretamente para Zou. E lá acontece o que você já sabe, o casamento com Pudding. Já que a Big Mom está ameaçando o Zeff, ele decide que vai largar o bando do Chapéu de Palha e voltar até lá para salvar a vida de Zeff. Quando chega lá, ele reencontra sua irmã, Reijo. Ele fica triste, pois ao invés de salvá-la, ele veio ficar nesse inferno de novo. E aí que simplesmente aparece o Luffy, em busca do seu tão amado cozinheiro. Mas infelizmente acontece aquela mesma coisa que todos já sabemos. Com o tempo, o Sanji acaba fazendo as pazes com seu capitão e pede desculpas por ter atacado ele. E aí que eles bolam um plano de fuga, onde não apenas iria fugir, como também levaria Reijo com eles. No final, com ele fazendo o bolo para acabar com a larica da Mama e com Luffy detendo Katakuri, eles conseguem fugir de lá. E além disso, quando o Sanji foi salvar sua família nas mãos da pirata da Big Mom, ele salvou Reijo e desacordou, pois só assim ela não ouviria as ordens do seu pai e recusaria o pedido para ficar. E assim eles partem para Onigashima com 2 humanos despertados. O fato do Sanji já ter total domínio sobre os poderes do seu fator de linhagem permite a ele lutar de igual para igual com o King, chegando ao ponto de causar uma pressão para cima dele. Porém, ele só não vence porque vai em busca de salvar algumas damas que estão pedindo por socorro. Já Reijo ajudou Marco na batalha contra King e Queen, onde no final da luta ela consegue fazer com que Marco não chegue até
o limite da exaustão. Isso já é um acréscimo enorme para a batalha, porque agora na batalha final temos nada mais do que Marco e Zoro contra King, e Sanji e Heijo contra Queen. Eu nem preciso dizer o quanto que isso facilita a luta da Aliança dos Samurais, né? Eles derrotam os comandantes sem que o Zoro e o Sanji cheguem ao limite, e ainda conseguem tempo para irem ajudar o Law e o Kid contra a Big Mom. Com todos esses monstros quase inteiros para lutar, a batalha em Onigashima fica ainda mais fácil, permitindo que o Luffy vença o Kaido com mais tranquilidade. E assim, a vitória do Chapéu de Palha fica mais fácil com Sanji despertado desde o início. Mas agora eu preciso da sua ajuda para despertar o selo de nerd raiz, aquele nerd que curte os animes e é fã de One Piece. Então se você quer ajudar o One Piece a chegar em mais pessoas e mostrar que os animes têm força, dá aquela força clicando no link da descrição e votando no canal Nerdficando. O nosso canal está participando do IBEST, a maior votação de influenciadores e personalidades da internet. O nosso canal está participando da categoria de influenciador de cinema, TV e streaming. Então se você puder clicar aí na descrição e votar pelo menos uma vez por dia, vai ajudar muito o canal a mostrar que tem força em meio a todas essas personalidades. Influenciador de filmes, séries, então vamos mostrar o poder dos animes nessa votação, pelo menos chegando em top 10. Então dá aquela força clicando no link da descrição. Você pode votar pelo menos uma vez por dia, mas pelo menos uma vez já ajuda muito. Eu conto com a sua ajuda. Te espero no próximo vídeo.